E aí, meus queridos, bem-vindos de volta à aula do nono ano, aula de Matemática 2. E na aula de hoje a gente vai ver o capítulo 16. O nome do capítulo é Ângulos Notáveis. Ângulos notáveis, ou vocês podem ver também arcos notáveis. Ângulos notáveis e arcos notáveis são a mesma coisa, ok? Bom, nessa matéria a gente vai dar continuidade a toda a ideia que a gente viu no capítulo 15, só que para alguns ângulos especiais que acontecem aí dentro do triângulo retângulo, ok? Esses ângulos são 30, 45 e 60. Existem outros ângulos notáveis. Entretanto, esses caras são os primeiros que ganham aí notoriedade, tá bom? Existem outros, mas a gente vai vendo ao longo do ensino médio. Nesse caso, a gente só vai ficar no 30, 45 e 60, ok? A nível de nono ano. Bom, antes da gente começar, eu quero relembrar a vocês que a gente pode aplicar toda a matéria de seno, cosseno e tangente de acordo com os lados. Se a gente tem a medida dos lados, a gente consegue saber aí os valores do seno, cosseno e tangente sem saber o valor do ângulo propriamente dito. Entretanto, cada ângulo já possui, por natureza, os seus respectivos senos, cossenos e tangentes. Como a gente viu no exemplo que eu passei no capítulo 15, se eu tenho um seno de 30, o seno de 30 vale 1 sobre 2, ou 0,5, em qualquer ocasião, ok? O seno de 45, cosseno de 45, tangente de 45, vão ter os mesmos valores respectivos em qualquer tipo de triângulo, seja um triângulo pequeno, seja um triângulo grande, de centímetros ou de quilômetros, ok? Estas diferenças vocês precisam entender. E partindo disso, a gente vai começar a ver os ângulos clássicos aí, que são os nossos ângulos notáveis. Beleza? E nessa aula ela não tem muita matéria pesada de conteúdos, definições, nada disso. São mais exercícios do que matéria nova que a gente vai ver, ok? A gente vai começar com o estudo dessa tabela aqui. Essa tabela e a construção dela, que a gente vai aprender como constrói, vai ser o nosso foco, tá bom? Então, a gente vai construir e a partir do que a gente determinar aqui, a gente vai aplicando nos exemplos, nos exercícios que a gente vai fazer. Então, temos essa tabela, eu vou sair um pouco da frente para vocês terem um foco nela. Bom, essa tabela aqui, a gente tem os seguintes ângulos, 30, 45 e 60, tá? Então, tem aqui o ângulo que a gente vai estudar e nesta coluna vamos ter os valores dos senos de cada um, esta os cossenos e essas as tangentes. Nesse caso aqui, ó, tangente, eu botei TG, abreviei aqui como TG. Vocês podem usar tanto TG ou TAN, beleza? Tanto faz, vocês podem escrever TAN ou TG. Vocês que escolhem. Em alguns livros usa TAN porque é em inglês, assim, né? Assim que os americanos usam, os norte-americanos usam como representação de tangente, e nós costumamos usar TG, mas são a mesma coisa, beleza? Começando aqui então. Esta tabela começa com o ângulo de 30 e a coluna do seno, tá? Vamos aprender como construir ela de maneira prática, sem depender muito de gravar. Infelizmente, esses valores a gente tem que gravar. Existem várias formas de gravar os números, os valores dos senos, cossenos e tangentes. Mas, aqui eu vou prezar para uma coisa bem mais prática, sem musiquinha, sem frase, beleza? Existem inúmeras por aí, mas vamos aqui. Na coluna do seno, a gente vai ter frações. Que tipo de frações? Os numeradores, primeiro, vão seguir essa ordem. O primeiro numerador é 1, o segundo numerador é 2, o terceiro numerador é 3. Beleza. Na primeira coluna dos senos, 1, 2, 3. Nos cossenos, a mesma coisa, só que na ordem inversa. Então, o primeiro numerador é 3, o cosseno, aqui, primeiro numerador, é 2, e o terceiro é 1. Beleza. Outra coisa bacana, todos esses caras vão ter frações com o denominador 2. Ok? 2, 2, 2. Todo mundo tem denominador 2. E todo número que não for, todo numerador que não for 1, ou seja, qualquer um que é diferente de 1, vai ganhar uma raiz quadrada. Então, raiz aqui em 2, raiz em 3, deixa eu aumentar só essa barrinha. Aqui raiz nesse 3 também, raiz nesse 2
E como esse cara aqui é 1, não ganha raiz. Beleza, coluna do seno, coluna do cosseno, pronta. Coluna da tangente. É bem tranquilo também. A gente vai seguir essa ordem. Ó, 3, 1, 3. Beleza? A tangente eu deixei diferente, deixei separado por quê? O único que vai ser fracionário vai ser esse cara aqui, que vai ser 3 sobre 3. Só que o numerador vai ser raiz. Este daqui é o único número inteiro, então ele fica só 1. E a tangente de 60 é raiz de 3 sem nenhum denominador. Ok? Então tá aí essa tabela para vocês anotarem. E a construção como eu costumo fazer. Pessoal, atenção. Vocês podem ver outras tabelas trocando esta ordem aqui, tá? Tendo seno, cosseno e tangente aqui nessa coluna e nessa linha os ângulos. Não faz diferença, os valores são sempre os mesmos, beleza? Beleza, então a gente já tem a nossa tabela, vamos ver um exemplozinho, tá? Exemplo bem básico para a gente começar. Bom, temos aqui, ó, 2 letras do nosso exemplo, então vamos ter pelo menos 2 partes. Primeira parte, eu preciso determinar essas letras. Vamos começar com o X, né? Bom, eu tenho aqui no meu triângulo, tem um polígono de 3 lados, é um triângulo, que tem um ângulo reto, retângulo. E eu tenho também o ângulo de 30 graus. Ora, além do ângulo de 30 graus, eu tenho o lado 21. Se eu tivesse pelo menos um dos ladinhos, eu nem precisaria aplicar nada de ângulos notáveis para poder determinar a letra que falta. Mas eu só tenho uma medida de lado, só tem essa. Então, não me dá mais nenhuma oportunidade de usar Pitágoras. Bom, nos resta aplicar aqui a nossa tabela de ângulos notáveis e os nossos conhecimentos de seno, cosseno e tangente, de razões trigonométricas. Vamos lá. Primeira coisa, primeira ideia, primeira visão que a gente tem que ter. Percebam que o 21 ele está oposto ao ângulo de 30, correto? Bom, se a gente botar o dedinho aqui, o ângulo de 30 vai estar apontando para o lado 21. Então, 21 em relação ao ângulo de 30, ele é oposto, certo? Pô, oposto. Oposto ao 30. Cara, se tem um lado que está oposto a um ângulo que a gente já conhece, 30, então é interessante que a gente use a fórmula de seno. Por que a gente tem que usar a fórmula de seno? Porque o seno de qualquer ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? A gente só precisa lembrar do famoso soca-toa. Soca-toa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Ótimo. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Mas seno de quem que a gente vai usar? Bom, a gente vai usar o seno do único ângulo que a gente tem, né? De 30. Então, seno, entre parênteses, o ângulo que a gente está usando. Beleza. Quanto que vale o seno de 30? E como a gente acha? Todo seno é determinado pelo cateto oposto dividido pela sua hipotenusa. Ou melhor, o seu cateto oposto dividido pela hipotenusa. Porque hipotenusa é a mesma coisa para todo mundo e cateto oposto depende do ângulo, depende da perspectiva do ângulo. Bom, então vamos escrever o seno de 30. Como é do 30, quem é o cateto oposto ao 30? Quem está do outro lado? É o 21. Cateto oposto ao 21. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa de todo mundo? Ó, o lado que está oposto ao ângulo de 90. O ângulo de 90 está aqui, então do outro lado é a hipotenusa. No caso, a hipotenusa é x. Por que isso me é interessante? Ora, eu já não tenho o ângulo aqui, e eu só preciso descobrir o x, é seno de 30. Pela tabela, quanto que vale o seno do 30? Ângulo 30 graus, o seu seno é 1 sobre 2. Então, esta fração aqui, esta fração, é a mesma coisa do que 1 sobre 2. Porque seno de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa, mas o resultado da fração tem que dar 1 sobre 2 ou 0,5. Portanto, eu faço uma regra de 3, multiplicação cruzada. Como vai ficar essa brincadeira? Bom, 21 vezes 2, né?
Então, já posso esquecer essa parte sendo de 30. Vou me concentrar só nisso. Vou trazer para cá. 21 vezes 2 igual a 1 vezes x. Ótimo. 21 vezes 2, 42. Igual 1 vezes x é só o x. Beleza, tá aí, ó. Tá aí a medida do meu x. Ótimo. Muito fácil. Apliquei seno, apliquei o ângulo notável de 30, né, que é 1 sobre 2, seno, e determinei o lado que faltava, que era a hipotenusa, o primeiro lado. Vamos determinar o outro agora, na segunda parte, usando o teorema de Pitágoras. Por que Pitágoras? Ora, eu já não sei que o x vale 42. Eu já tenho 3 ângulos. 42. Eu já tenho 3 lados do triângulo retângulo e só falta o y. Ora, se eu tenho 3 lados, só falta um, e é um triângulo retângulo, de novo aí, ó, Pitágoras. Pitágoras que a gente vai usar. Cara bonito. Pitágoras, né? É a hipotenusa ao quadrado, então aqui é 42 ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 21 ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza. A gente quer descobrir o y, então a gente vai ter que passar esse cara para cá subtraindo. Mas vamos efetuar os quadrados, né? 42 ao quadrado vai dar 1.764. 21 ao quadrado, 441. Mas eu passo ele aqui positivo para cá negativo. Então já vou botar o resultado aqui. 441. E isso aqui é igual ao meu y ao quadrado. Beleza. Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui, essa subtração, vocês façam as continhas, vai dar 1.323. Isso aqui é igual a y ao quadrado. Mas esse cara aqui está ao quadrado, né? O y. Então eu passo para cá como raiz. Então, a raiz quadrada disso é igual ao y. Bom, temos a raiz quadrada desse camarada aí bonito. Como é que a gente faz a raiz quadrada dele? Bom, raiz quadrada dele, a gente tem que fatorar esse cara. Vamos usar aí propriedades de radiciação. E lembrar daquela fatoraçãozinha que a gente fazia lá no sexto ano, tá bom? Bom, ele vai ficar assim. Vou fazer nesse pequeno quadrinho aqui. É 1.323, beleza? Bom, a soma deles aí eu posso dividir por 3. Vai dar 441, beleza? Dividido por 3 de novo vai dar 147. Dividido por 3 vai dar 49. E 49 a gente já sabe, né? Que é 7, vai dar 7. E aqui 7 de novo, que vai dar 1. Fechou. Então, aqui, esse cara fatorado vai ficar como? Já vamos botar aqui direto, né? Deixa eu fechar aqui. Já vamos botar aqui direto. Vai ficar 3 ao quadrado. Então, essa raiz quadrada é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3. Estão acompanhando? 3 ao quadrado vezes 3, vezes 7 ao quadrado. Igual ao y. Beleza! Olha que bacana aqui. Eu vou cortar esse 2 aqui com a raizinha daqui e esse 2 também, certo? Por que eu vou cortar eles? Porque eles estão ao quadrado e o produto, a raiz de um produto é a mesma coisa que o produto de todas as raízes. Então, esses dois caras vão para o lado de fora sem o quadrado. Então, aqui vai ficar 3 vezes 7 vezes, quem ficou dentro da raiz, que não tinha ninguém ao quadrado, o outro 3. É igual ao y. Para terminar, o meu y é igual a 21 raiz de 3. Tá aí. O meu resultado é esse. 21 raiz de 3 é o meu y. Então aqui, o resultado desse y bonito, 21 raiz de 3. Eu falei na aula passada para vocês que os resultados iam começar a aparecer desse jeito. Tá bom, galera? Então, é comum esse tipo de resultado aparecer porque, afinal, os nossos números vão começar a ser mais irracionais. Então, esse tipo de número racional vai aparecer mais corriqueiramente, tá bom? É bom vocês começarem a se acostumar com essa técnica aqui
tanto de fatoração como propriedades de raízes, ok? Beleza, vamos para o nosso segundo exemplo. Esse segundo exemplo eu tirei da apostila, é o número 2 da página 425 e o exercício está desse jeito. Observando a figura e sabendo que y menos x é igual a 4 raiz de 3 centímetros, o valor da soma x mais y será? Beleza, então transportei para cá a figura, a mesma figura do enunciado, e o enunciado quer que a gente determine a soma de x mais y. Então, antes de determinar a soma, a gente precisa saber quem é o x e quem é o y. Ok. Além do mais, ele nos deu esta relação aqui que vai ser usada, vai ser importante, que x menos y é igual a 4 raiz de 3. O triângulo está disposto os triângulos, né, estão dispostos dessa forma. Tem um triângulo maior aqui, percebam que esse triângulo maior, cujo cateto é o y, ele transpassa o outro triângulo, que o cateto é z. Então tenho esse triângulo aqui, grandão, e esse outro menorzinho aqui. Bom, não vamos tirar nenhuma conclusão a partir de figuras. Como eu já falei para vocês, geometria não é figura. Geometria são propriedades, ok? Então vamos lá. O que a gente pode perceber aqui, além do y e do x? Que temos triângulos retângulos, beleza. E temos dois ângulos aí, de 30 e 60. Eu vou reescrever esses dois triângulos aqui separados para a gente ter uma visão melhor. Então temos aqui os dois triângulos separados, ok? Percebam que este ângulo de 60 graus, ele pertence ao triângulo cujo cateto é y, tá? Porque olha só, o triângulo que o cateto é o y está disposto dessa forma, entrando, né, lá no triângulo que tem o x. E eu separei esses dois caras, esse para cá, tá? E o triângulo que tem o cateto x para cá. Então o 30 faz parte do x e o 60 faz parte do y. Beleza, então temos isso daqui. Percebam que o ângulo de 30 graus e o ângulo reto do triângulo do y terminam no mesmo ponto, eles fazem parte aqui do mesmo vértice. A mesma coisa acontece com o ângulo de 60 e o ângulo reto do y. Ou seja, esta base aqui, este cateto, serve, é o mesmo lado, mesma medida, tanto para o triângulo com y, tanto para o triângulo com x. Ou seja, este lado aqui é igual para os dois. Então, se eu chamar esse cara aqui, por exemplo, de z, chamei de z, tá horrível esse z. Chamei de z, esta medida z vale tanto para esse cara, tanto para esse cara aqui, quanto para esse cara aqui. Beleza, então temos o z para esse e para esse. Este tipo de visão, galera, vocês precisam ter, só que ela vem com o tempo, com a prática dos exercícios, ok? Por que a gente fez esse z, tiramos esse z do nada? Porque quando a gente vai resolver, principalmente questões de geometria, é interessante que a gente aplique as propriedades que conhecemos. Não só as propriedades, como os elementos que conseguimos interpretar aqui das figuras, ok? Partindo de definições e propriedades, ok? Por que é interessante de separar esses dois caras e destacar esse z? Ora, vamos aplicar aí os nossos conhecimentos de arcos notáveis. Então, finalmente, começando, né, aqui a primeira parte, temos aqui, vamos ver esse ângulo aqui de 60. Bom, o ângulo de 60, ele está trabalhando o y e o z. E a gente aprendeu arcos notáveis, seno, cosseno e tangente. Se foi destacado dois catetos, os dois catetos, né, pertencentes ao triângulo retângulo, e a gente tem um dos ângulos aí para a gente trabalhar, qual é a fórmula mais interessante que envolve esses elementos? O ângulo, que é um arco notável, e dois catetos, o cateto oposto e o cateto adjacente. Ora, tangente, né? É interessante que a gente use a tangente. De quem? Nesse primeiro caso, de 60. Por que a gente tem que usar? Porque, olha só, eu estou trabalhando com dois catetos aqui destacados, tanto o y quanto o z. Percebam que eu não tenho o valor deles, mas não será necessário agora. A gente consegue aplicar o estudo de arcos notáveis, seno, cosseno e tangente,
sem ter os lados. Por quê? Porque a gente já tem o nosso ângulo, tá? Então, tangente de 60, toda tangente, não só de 60, vale cateto oposto dividido por cateto adjacente. E quanto que vai dar essa brincadeira aí? Quem é o cateto oposto? Cateto oposto do 60 é o y. Então, isso daqui é igual ao y dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente é o z, é o que está do ladinho. Ora, mas não é tangente de 60? A gente sabe quanto que é a tangente de 60. É só olhar na nossa tabelinha. Vimos que na nossa tabelinha aqui, a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Ótimo. Para que é interessante esta informação? Ué, eu não tenho que uma fração igual a outra? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Multiplicação cruzada, regra de 3. Seno, cosseno e tangente, quando a gente tem um ângulo e quer descobrir o lado, sempre vai cair numa regra de 3. Multiplicando cruzado, eu tenho isso aqui. Y vezes 1, y, igual z vezes raiz de 3. Beleza. Preciso continuar? Não. Não cheguei a lugar nenhum? Aparentemente não, mas vamos guardar essa relaçãozinha aqui. Vou parar por aqui e vou deixar esse cara. Por que eu vou deixar ele ali? Olha que legal. Vamos aplicar a mesma ideia, só que aqui para o triângulo com o x. Bom, a gente aplicou tangente, né? Vale o mesmo raciocínio aqui para o ângulo de 30 graus. Porque eu tenho o cateto oposto a ele e o meu adjacente. Então, tangente de quem dessa vez? 30 graus. Mais uma vez, tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Oposto é o x. A adjacente, que está do ladinho, é o z. Então, aqui, tangente de 30 é x sobre z. Só que eu não sei quanto que vale a tangente de 30, de acordo com a nossa tabelinha. A tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Ora, z, raiz de 3, estamos chegando em algum lugar. Aplicando regrinha de 3, multiplicando cruzado, vai ficar x vezes 3, 3x, igual z vezes raiz de 3, z raiz de 3. Olha que interessante, olha quem apareceu aí de novo. Z raiz de 3. Z raiz de 3 aparece tanto relacionando com o x quanto com o y. Então, esses dois caras são equivalentes. Como assim? Agora aqui na nossa segunda parte, eu posso fazer a seguinte conclusão. Y não é igual a z raiz de 3? Isso aqui é uma verdade, descobrimos. Só que z raiz de 3 também não é igual a 3x? 3x igual a z raiz de 3, então z raiz de 3 é igual a 3x. Ora, então esse cara é igual a 3x. Por transitividade, né? Se y é igual a isso, e isso é igual a 3x, portanto, podemos concluir que y é igual a 3x. Beleza. Ótimo. A gente pode fazer essa conclusão. Por que essa conclusão é interessante? Por um simples motivo. Por quê? Vou fazer uma terceira partezinha aqui, bem pequenininha. Por quê? Vamos pegar aqui no que nos foi dado no enunciado. Que y menos x é igual a 4 raiz de 3. Certo? Só que, quanto que vale o meu y? Olha aqui quanto que ele vale. O y vale 3x. Então, no lugar do y, eu coloco 3x. 3x menos x é igual a 4 raiz de 3. 3x menos x é igual a 2x. 2x, então, é igual a 4 raiz de 3. Ora, o 2 está multiplicando com x, então aqui, ó, 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, vai ficar 4 dividido por 2, 2. Resultado, 2 raiz de 3. Esse aqui é o valor do nosso x. Então, encontramos o valor do x. Agora, a gente só usa esse x, o valor que a gente encontrou do x, na própria relação que foi dada. O que a gente consegue concluir a partir disso? Aqui na quarta parte. Bom, vamos usar a relação de novo. A relação não é y menos x
igual a 4 raiz de 3? Só que agora a gente não sabe o quanto que vale o x. X vale 2 raiz de 3. Então vai ser y menos 2 raiz de 3 igual a 4 raiz de 3. Ótimo. Esse 2 raiz de 3 está subtraindo, passa para lá, somando. Y é igual a 4 raiz de 3, que já estava lá, mais 2 raiz de 3. Perceba uma coisa. 4 vezes raiz de 3 mais 2 vezes raiz de 3, esses raízes de 3 aqui, eu vou contar como se fosse uma incógnita qualquer, igual a gente faz nas regras de equação, certo? Se eu tenho 2x mais 3x, dá 5x. O x repete e eu somo aí os coeficientes. Vou fazer a mesma coisa. Isso aqui é a propriedade de radiciação. Y, então, é 4 mais 2, 6, vezes, repete raiz de 3. Beleza! Tá aí o meu y. Tá aí o meu y. Ora, agora é só terminar, né? Quinta e última parte. Para fechar, x mais y, quem eu quero saber finalmente, é quanto? Bom, x é 2 raiz de 3, então 2 raiz de 3, mais y é 6 raiz de 3. 6 raiz de 3. 2 raiz de 3 mais 6 raiz de 3 é igual a 8 raiz de 3. Fechou. Gabarito, letra C. Gabarito, letra C aí, desta resposta bonita. X mais y é igual a 8 raiz de 3. Gabarito, letra C. Essa questão deu um pouquinho de trabalho, né? Mas vocês podem ver que a gente só usou conceitos bem básicos sobre arcos notáveis. Tanto a aplicação direta de seno, cosseno e tangente, capítulo 15, e a presença aí dos valores de 30, 45 e 60. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E no próximo capítulo a gente vai fazer muito mais exercícios sobre essa matéria, aplicando tanto Pitágoras como nossos conhecimentos de geometria, quanto os ângulos notáveis, ok? Como eu falei, geometria não são figuras, são conceitos, propriedades e definições, tá bom? O que eu ia falar? Portanto, a gente não vai só aplicar os conhecimentos dos últimos capítulozinhos, mas como a gente sempre aplica as outras informações dos anos anteriores, tá bom? Do 8º ano, 7º ano, 6º ano, por aí vai. Matemática é igual uma escada. A gente vai somando os degraus para chegar na altura que a gente quer, beleza? Então, um beijo e até a próxima.